Olá, Paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e também dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E o vídeo de hoje é meio que uma resposta a muitos comentários que eu vi aqui no canal sobre o vídeo anterior, em que eu falei de ruminação. E por que eu resolvi gravar este vídeo? Porque existe uma diferença importante entre o nosso processamento em profundidade e a remoção. E eu achei importante esclarecer esta diferença, ok? Vamos lá. Então, para começar, é preciso entender que todas as pessoas altamente sensíveis tendem a pensar em profundidade. Elas absorvem cada detalhe e veem cada conexão possível. O resultado disto é um processamento das informações que é mais lento, porém é mais profundo. E esta é uma das 4 características essenciais do traço, o processamento em profundidade. Isto significa que, sim, de modo geral, nós pensamos mais sobre os assuntos. Tanto assuntos que nos tocam pessoalmente, como também assuntos que os outros poderiam considerar como aleatórios. Do tipo, e se houver uma catástrofe climática? E por que é que a gente não trata melhor o meio ambiente? E por aí vai. Significa também que, de modo geral, nós precisamos de mais tempo e de mais espaço mental para processar todo esse conjunto de informações que chega até nós. E isto não é um problema, muito pelo contrário, pode ser uma grande vantagem. Por quê? Porque pensar em profundidade nos permite analisar melhor as situações, prever com mais certeza as consequências de determinadas ações, planejar melhor os nossos passos e por aí vai. E, embora processamento em profundidade não seja a mesma coisa que pensamento obsessivo ou remoção, ele pode sim criar o terreno fértil para que a remoção aconteça. E por que é que os altamente sensíveis são mais propensos à remoção? Porque, como eu disse, nossos cérebros estão constantemente ocupados, estão constantemente trabalhando, absorvendo e processando, absorvendo e processando. Ou seja, o nosso cérebro é realmente mais ativo do que a média. Lembra daquele comercial? Os nossos japoneses são mais criativos que os outros? O nosso cérebro é mais ativo do que a média. E por isso não é surpresa que nós possamos cair no pensamento obsessivo, excessivo ou mesmo na remoção. E é importante dizer aqui que nós somos muito mais vulneráveis à remoção quando estamos estressados ou saturados por não nos cuidarmos da maneira correta, ou seja, não considerarmos as nossas necessidades de solidão, de contato com a natureza, de pausas ao longo do dia e também de movimento. E veja a nossa contradição. Pensar em profundidade pode ser e é uma grande vantagem. Como eu disse, nos ajuda a tomar as melhores decisões, nos ajuda a sermos bons planejadores, nos ajuda a analisar bem as situações e por aí vai. Por outro lado, pensar demais, pensar excessivamente, remoer, não nos permite avançar, nos deixa na mesma posição e nos esgota mental e emocionalmente. Isto geralmente ocorre quando nós temos um problema, um desafio ou uma situação dolorosa.
É aí que a gente liga a máquina de remoção e ficamos atolados em detalhes desnecessários que nos mantêm presos no mesmo lugar. É como se estivéssemos andando em areia movediça. A gente se esforça, a gente vai, a gente volta e a gente não sai do lugar. A nossa mente gira em círculos, numa espécie de roda de hamster mental. A gente pensa sobre o assunto e não consegue gerar mais clareza sobre o caminho a tomar. Toda vez que a gente pensa que chegou a uma conclusão, mudamos de rumo, voltamos atrás e começamos o processo de pensar e repensar novamente. E antes que você esteja aí se chicoteando, eu quero te lembrar que todos nós podemos ser remoedores ou ruminantes mentais, como eu chamo, em determinadas ocasiões da nossa vida. Isto por quê? Porque todos nós passamos por circunstâncias que são difíceis ou desafiadoras ou mesmo dolorosas. E nessas horas é muito difícil parar de pensar naquilo que está nos angustiando. E eu vou repetir, ninguém está livre de ser um remoedor ou um ruminante mental em determinadas circunstâncias, particularmente nas circunstâncias negativas. Isto por quê? Porque estas circunstâncias têm uma valência que intensifica a nossa tendência a pensar demais. Isto é o que os psicólogos chamam de viés de negatividade, ou seja, a nossa tendência inata como espécie é pensar muito mais naquilo que é negativo do que no positivo. E isto, o viés de negatividade, tem um papel importante que é o de favorecer a nossa sobrevivência, já que nos faz prestar mais atenção àquilo que pode ser potencialmente perigoso para nós. Porém, isto tem um limite. Por isso que é importante ter cuidado para não permitir que a remoção e o pensamento obsessivo se torne a regra. Porque este tipo de atitude mental pode ser profundamente perigosa. A doutora Susan Nolan, uma especialista em remoção, afirmou em um dos seus artigos que o pensamento obsessivo muitas vezes leva à depressão e pode levar também a outros transtornos, como, por exemplo, os transtornos alimentares e outros problemas de saúde mental. É por isso que nós precisamos aprender a promover o pensamento profundo, que nos é útil, e a controlar o pensamento obsessivo e a remoção, que além de prejudicial, pode ser também danoso e perigoso para a nossa saúde mental. Tá, mas como a gente faz isto? O primeiro passo e o mais importante é distinguir, diferenciar um do outro. Diferenciar o pensamento em profundidade, que é característico das pessoas altamente sensíveis e que nos é útil, do pensamento obsessivo ou da remoção, que, como eu disse, é prejudicial e perigoso. E para separar, para distinguir um do outro, tem aqui o que eu chamo de pulo do gato, que é o seguinte: pergunte a si mesmo ou a si mesma se você sente que os seus pensamentos, a sua análise, a sua reflexão sobre o assunto estão fazendo você avançar, estão lhe levando adiante. A questão aqui é: você está chegando cada vez mais perto de tomar uma decisão sobre um assunto, de compreender uma pessoa, uma situação, ou de aceitar uma verdade sobre você ou sobre o outro, mesmo que ela não seja agradável? Neste caso, você está sim pensando em profundidade. Ou então, você sente que não está avançando, você está preso ou está presa na roda de hamster, voltando sempre aos mesmos pensamentos e não obtendo mais clareza sobre aquele assunto. Neste caso, provavelmente você está remoendo.
E uma outra pista importante pode ser prestar atenção a como você reage aos seus pensamentos. Você está sentindo dor de cabeça, você está sentindo dor de estômago, você percebe a tensão no seu corpo, você está mais irritado, irritada, ou emocionalmente agitado. Estes também são sinais que você está remoendo. Mas então, como eu faço para desligar o pensamento obsessivo, para parar com esta remoção? Quando você perceber que está dando voltas e voltas e voltas sobre o mesmo assunto, pare, faça uma pausa e respire fundo. A outra coisa importante aqui é que você pare de lutar contra os seus pensamentos. Não adianta nada dizer, pare com isso, eu não quero mais pensar nisso. Isto não vai resolver. Quanto mais você tentar reprimir os seus pensamentos, mais alto eles vão falar dentro da sua cabeça. Aceite que eles estão aí e que você não pode esconder-se deles e nem negá-los. Porém, não se identifique com eles. Entenda que eles não são a verdade sobre o assunto e eles também não são você. Eles são apenas barulho mental e não lhes são úteis. A segunda coisa importante para você fazer é examinar de forma crítica os seus pensamentos. Separe, diferencie aqueles que lhe são úteis e lhe ajudam a encontrar a solução para um problema, compreender melhor uma situação, dialogar melhor com outra pessoa, ou que seja, e aqueles que não são, que são apenas aquilo que eu chamei de barulho mental. Descarte aqueles pensamentos que só lhe trazem ansiedade e preocupação. Acima de tudo, eu queria que você compreendesse uma coisa. O mais importante para lidar com o processo de remoção é aprender a dar um passo atrás na sua mente para poder adotar uma perspectiva mais objetiva, mais clara e mais abrangente. Isto significa aprender a distanciar-se dos seus pensamentos redundantes para analisá-los com mais objetividade. E existem algumas ferramentas que nos ajudam a construir este distanciamento. E eu pretendo gravar um outro vídeo sobre remoção para trazer algumas dessas técnicas. Mas hoje eu queria apresentar a você uma técnica que eu acho muito útil para criar esse distanciamento, que é a conversa interna distanciada. E como é que a conversa interna distanciada funciona? É simples. Sempre que você perceber que está preso ou presa em pensamentos repetitivos, dando voltas na roda de hamster, pare e comece a falar consigo mesmo, consigo mesma na terceira pessoa. Diga o seu nome e se refira a si mesmo ou a si mesma como você. Eu costumo usar para mim o Dona Rosa. Dona Rosa, por que você... O que acontece é que mudar do eu da primeira pessoa para o você da terceira pessoa é um mecanismo de distanciamento emocional. E esta prática, de acordo com as pesquisas, está associada a uma menor ativação das redes neuronais que estão presentes no processo de ruminação. E também, ainda de acordo com as pesquisas, ela tem resultado em um melhor desempenho sobre estresse, em pensamentos mais tranquilos e em menos emoções negativas. E, para terminar, eu queria dizer que eu sei que nada disso é exatamente fácil, que exige um empenho constante e que pode ser muito desconfortável tentar mudar a maneira como nós vemos as coisas. Mas eu queria insistir para que você tente fazer isso, porque eu acredito que realmente vale a pena. E mais do que isto, é um investimento importante se você considerar que a qualidade do que acontece na sua mente determina fortemente a sua vida, a sua perspectiva de mundo, quão feliz ou infeliz você se sente, a qualidade dos seus relacionamentos e por aí vai.
E eu também queria te lembrar que já há um outro vídeo no canal sobre ruminação e que eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para mais um artigo científico sobre ruminação para quem quiser aprofundar este assunto. E, como eu disse antes, fico devendo um terceiro vídeo sobre o tema mais voltado para as estratégias, para as técnicas que a gente pode utilizar, além da conversa interna distanciada, para lidarmos com a ruminação e com o pensamento obsessivo, ok? Bem, paz, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, espero que este conteúdo tenha sido útil. Como sempre também eu lhe peço, por favor, se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, clica no botão de gostei e se conhece outra pessoa altamente sensível que tem essa dificuldade em sair da roda de hamster mental, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Mais uma vez, e como sempre, muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!